E para você que fica aí preocupado com a ingestão de proteínas numa dieta à base de plantas, essa receita é para você. Esse pedação aqui de carne vegetal é pura proteína. Olá, olá, alfacetes! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Não É Só Alface. Eu sou a Bia e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma carne vegetal a partir de farinha de trigo. Obviamente essa receita contém glúten e ele é um dos principais ingredientes para essa receita dar certo. Essa carne vegetal se chama seitan. E para preparar ela, a gente pode dividir a receita em 3 passos principais. O primeiro passo é a preparação da nossa massa, que a gente vai hidratar a farinha de trigo e deixar ela descansando. Depois a gente vai dar uma lavada nela para tirar o excesso do amido. Na segunda parte, a gente vai temperar e moldar a nossa carne vegetal. E a última parte é o cozimento. E para preparar essa receita, a gente vai precisar, obviamente, aqui de farinha de trigo, água e alguns temperos. Aqui tem pimenta preta, ervas finas, lemon pepper, sal, alho em pó, cebola em pó e aqui uma mistura de temperinhos de curry, páprica defumada e açafrão. Esses temperos são apenas uma sugestão e você pode usar o tempero da sua preferência. Então, para começar aqui a primeira parte da nossa receita, a gente vai hidratar a farinha, que nada mais nada menos é que colocar a farinha em um recipiente junto com água. Aqui eu estou usando 2 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de água. Mas, como sempre, não precisa se preocupar que todos os ingredientes e o modo de preparo vão estar aqui na descrição do vídeo. Então eu vou colocar aqui a nossa água na farinha. Vou colocar só uma parte da água, se for preciso eu coloco mais. E aqui você pode começar a misturar com os dedos. Tal hora vai parecer que não vai dar certo, mas vai dar certo, gente, confia. E aqui o que a gente quer é molhar toda a nossa farinha com a água, deixar ela bem hidratada. Se você achar que a massa está muito seca e ainda tem muita farinha de trigo aqui do lado que não está hidratada, você pode colocar um pouco mais de água. Vai acrescentando aos poucos. E se o contrário for verdade, se você achar que a massa está muito molhada, você pode colocar um pouco mais de farinha. Depois que a maior parte da farinha já está incorporada aqui, a gente pode despejar essa massa na bancada. E aqui vai começar o nosso processo aqui de sovar a massa. Sempre de fora para dentro, de fora para dentro. E vai continuar aqui de 5 a 10 minutos até a nossa massa atingir uma consistência menos pegajosa e que também esteja com a superfície um pouco mais regular, um pouco mais homogênea. Se grudar muito nos seus dedos, pausa um pouquinho, tira aqui e incorpora essa massa no nosso todo aqui. Esse procedimento aqui de sovar a massa vai ativar o glúten que tem na farinha de trigo. O glúten, para quem não sabe, é a proteína da farinha de trigo, mas ele também está presente em alguns outros cereais. E ele que é o responsável por segurar o formato dos nossos produtos. Por exemplo, um pão, quando está crescendo no forno, ele expande e é o glúten que segura o formato do pão. E à medida que a gente vai mexendo mais aqui na massa, mais o glúten é formado. E para a formação do glúten acontecer, precisa ter 2 coisas. Uma é umidade, que a gente acrescentou aqui a nossa água, e o outro é movimento. Por isso que esse passo aqui é tão importante na hora de desenvolver o glúten. Por isso que quando a gente vai fazer massas mais pesadas, como pão, como massa de pizza, a gente precisa sovar a massa, porque a gente quer que esse glúten se desenvolva. No caso de bolos, por exemplo, depois que a gente adiciona a farinha já ali na massa, a gente mexe pouco, porque se a gente mexer demais, o glúten vai desenvolver e ao invés de a gente ter um bolo fofinho, a gente vai ter um bolo mais pesado, que aí é o glúten que foi desenvolvido. Aqui, ó, já faz 5 minutos que eu tô aqui mexendo a massa e a gente consegue ver que ela já mudou bastante de consistência desde o começo. A gente consegue ver aqui, ó, que é uma massa bem elástica. Isso aqui é o glúten. Mas eu vou mexer aqui por mais 5 minutinhos. Depois de salvar a nossa massa por aqui mais ou menos 10 minutos, ela já tá com a superfície aqui muito mais lisinha. E agora o próximo passo vai ser deixar ela de molho imersa em água por 1 hora. Se você tiver tempo, dá para deixar por 2 horas também, que é o que eu vou fazer aqui.
Então eu vou pegar aqui a nossa massa, colocar em uma tigela e cobrir essa massa aqui todinha com água. A gente precisa deixar ela imersa em água, aqui toda coberta. Com esse passo aqui, a gente vai começar a remover o amido que tem dentro da farinha. Para quem não sabe, a farinha de trigo é basicamente composta de amido e proteína. A proteína, como eu já disse, é o glúten e o resto é o amido. Para essa receita, a gente não precisa do amido. E aqui a gente vai fazer uma lavagem da nossa farinha para retirar o amido. Nossa massa aqui já ficou de molho durante mais ou menos 2 horas e agora a gente vai começar o processo de lavar a farinha para retirar o amido. A gente quer que fique basicamente só o glúten. A gente vai lavar aqui de 5 a 6 vezes para retirar todo o amido. Aqui, ó, ela fica numa textura bem liguenta depois desse período de molho. A gente consegue ver que ainda tem bastante amido. Essa parte branca aqui é o amido. Então, é uma massa, ó, bem mole, que ainda aqui é macia ao toque. A gente vai lá aqui lavar agora para retirar o máximo de amido até que ela perca essa consistência. Vocês vão ver o que eu tô falando. Então, aqui dentro da própria água que já estava imersa, a gente começa a espremer a massa. Pode espremer aqui pelos seus dedos. Perceba aqui, ó, que a água já está ficando branca. Esse branco aqui é o amido que está sendo dissolvido. Ó, aqui a gente consegue ver que já está com uma textura levemente diferente de antes. A água, ó, fica bem branca. Isso aqui é o amido. Agora a gente vai descartar essa água e colocar uma nova água para uma nova lavagem. Essa aqui foi a primeira lavagem. Então, colocar aqui uma nova água e, de novo, continuar aqui mexendo na massa. De novo, quando a água ficar bem branquinha, é hora de descartar. E aqui já se foi a segunda lavagem. Eu vou reservar aqui a água das 3 primeiras lavagens para fazer uma receita que é um teste. Se der tudo certo, ela vai aparecer aqui no canal para vocês. Então, cruzem os dedos aí para dar certo a receita. E aqui, ó, a gente consegue ver que a massa já tá com uma textura bem diferente de antes. Perdeu aquela textura macia de fora e tá aqui com esses nós. Essas ligações, esses ligamentos aqui entre um nó e outro é o que a gente chama de glúten. A gente consegue ver que ainda tinha bastante amido, porque a água aqui ainda tá ficando bastante branca. Vou reservar aqui a água da terceira lavagem. Agora a água das próximas lavagens eu não vou mais reservar, porque ela já não vai conter mais tanto amido quanto tinha essas 3 primeiras. E é o amido que eu quero para essa receita, que vai ser o teste. E você vai perceber que à medida que a gente vai tirando o amido, a massa ela vai perdendo um pouco da maciez dela. Bem no começo ela é super macia e aqui ela já não tá mais tão macia assim. Você vai perceber aí a sensação na sua mão. Lembra que no começo ela esticava bastante? Aqui, ó, ela já começa a não esticar tanto. Já tá bem diferente a textura dessa massa. E depois aqui da nossa 6ª lavagem, a gente tem uma massa aqui que é basicamente glúten. Claro que aqui, por ser um processo manual, a gente não consegue tirar 100% do amido, mas aqui é grande parte só glúten. Aqui a gente desenvolveu toda essa rede aqui de proteínas na parte que a gente ficou sovando a massa aqui na bancada. Agora que a gente já lavou a massa e tirou a maior parte do amido, a gente tem aqui uma misturinha que é quase puro glúten. E com isso a gente terminou a primeira parte da receita. Agora, na segunda parte, a gente vai temperar e moldar isso aqui de uma forma que a gente consiga fazer camadas. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou pegar aqui uma tigelinha e misturar todos os temperos e usar metade para temperar essa parte aqui. A outra metade dos temperos eu vou usar para temperar a água no próximo passo. Pode botar aqui com a mão, de um lado, de outro. E vamos mexer aqui para que o tempero entre na massa inteira.
Lembrando, gente, que isso aqui é farinha, então não tem sabor de nada. Todo o sabor a gente vai começar a criar agora. Então pode caprichar aí no tempero. Prontinho, temperado aqui o nosso seitan. Agora chegou o momento que a gente vai moldar esse pedaço aqui de glúten pra gente fazer como se fosse uma carne cheia de camadas. Então, o que a gente vai fazer? Cortar 3 tiras aqui, mas não vamos separar, vamos deixar junto aqui no comecinho e depois a gente vai entrelaçar. Então, pode esticar aqui um pouquinho. E vamos cortar aqui. Prontinho, ó. Cortei em 3 tiras, mas deixei junto aqui no começo. E é isso aqui que a gente quer. Aí agora a gente vai dar uma esticadinha aqui. Cuidado para não esticar com muita força e acabar partindo as tiras. E vamos começar a trançar. Sempre a de fora pro meio. De fora pro meio. Vai dando uma esticadinha. A de fora pro meio. Com isso aqui, a gente tá criando camadas internas. E o finalzinho aqui da trança, você coloca dentro dela mesmo, para não se abrir. Com isso aqui, a gente ainda vai dar um nó nele mesmo. Pego aqui e passo aqui para dentro. Prontinho. Agora que a gente já temperou o seitan, o último passo da receita vai ser cozinhar. E eu vou pegar aqui o restante do tempero que a gente não usou agora e misturar em água. Aqui a gente está criando um molho que vai cozinhar o nosso seitan. Com isso aqui pronto, a parte 2 da receita está finalizada e a gente agora vai para o preparo. Para a última parte da nossa receita, a gente vai precisar aqui vir para o fogão e numa panela a gente vai colocar um pouco de azeite e selar os 2 lados do nosso seitan. Vou colocar aqui um pouco de azeite e deixar esquentar. Vou pegar aqui o nosso bifinho e colocar direto no azeite. E aqui eu vou deixar ele selar de um dos lados e depois vou mudando para selar de todos os lados. Não, sério, gente, olha aqui essa crostinha que já formou aqui no nosso seitan. E agora que o nosso seitan já está selado de todos os lados, a gente vai acrescentar esse caldo aqui na panela e deixar cozinhar durante 40 minutos. E aqui vou tampar. E depois de 40 minutos ali cozinhando, tá pronto o nosso seitan, a nossa carne vegetal de hoje. Olha aqui como ficou linda essa parte de fora, bem coradinho, uma textura muito linda. Aqui do outro lado também. É uma carne aqui suculenta, olha aqui como ficou. E aqueles nós que a gente fez criaram várias camadas aqui do lado de dentro. Vou cortar aqui para vocês verem como é que fica do lado de dentro. Aqui, ó, ele se abre em camadas, aqui, ó. E olha aqui como ficou a construção de camadas. Tem uma aqui na base, outras aqui dentro. Isso aqui, gente, dá uma textura sensacional para a nossa carne. Perfeito. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu sei que não é das mais simples nem das mais rápidas que eu já trouxe por aqui, mas eu garanto que vai valer a pena vocês fazerem na casa de vocês. Deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida no modo de preparo ou nos ingredientes. Aproveita também para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e seguir a gente nas nossas outras redes sociais. Beijo, até o próximo vídeo.